A Venezuela tem uma situação complicada política, né? A gente tem que levar em conta sempre que foi um país que foi muito massacrado pelos Estados Unidos nos últimos anos, né, com os boicotes. A Venezuela é um país que vive basicamente de exportação de petróleo, é a maior, só a Venezuela, sem essa região de Essequibo, a gente está falando dessa região de Essequibo ali, são 300 quilômetros de costa e esse petróleo é muito explorado offshore, né? Aliás, é o mesmo petróleo que vem daquela banda oriental que se diz que quer explorar no Brasil também, né? Lá em cima na Foz do Amazonas, né? Vem tudo desse mesmo veio, né? Mas na prática, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, tá? O que acontece com a Venezuela nos últimos anos? A indústria petrolífera da Venezuela, ela foi dilapidada e destruída muito, muito, muito por conta dos boicotes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não só parou de comprar petróleo venezuelano, como congelou dinheiro da Venezuela. A Inglaterra congelou dinheiro da Venezuela também. Reservas em ouro que a Venezuela tinha na Inglaterra foram congeladas, né? O que a gente poderia chamar, né, o Chico, de roubo, né? As grandes potências foram a roubar dinheiro da Venezuela, na prática, tentaram inventar o Guaidó, não conseguiram fazer a ideia colar, aquela coisa toda, e aí a Venezuela tem um problema hoje, assim. Vamos supor, Chico, eu também concordo com você, eu acho que é só campanha eleitoral, o Maduro está precisando criar um fato, isso é um fato importante. Só um detalhe. Primeiro, 10 milhões... Só um detalhe, né? A oposição ao Maduro, a turma do Guaidó, também apoia essa questão, porque isso é uma questão que une os venezuelanos. Claro, né? É lógico. Mas aí você tem um problema, Chico, que é o seguinte, a Venezuela vai dizer o seguinte, não, tudo bem, essa área aqui é nossa, né, porque há várias convenções e é uma briga centenária mesmo, né, houve várias arbitragens, essas arbitragens nunca muito a contento e aí nos anos 80 se chegou a uma conclusão de que essa é uma disputa em aberto, né, não se deu ainda a vitória para nenhum dos lados, né. Agora, vamos supor o seguinte, Chico, a Venezuela, se ela toma conta dessa área de Essequibo, ela não tem condição de procurar petróleo ali, Chico. A indústria venezuelana ela não consegue. A Venezuela hoje tem a maior reserva conhecida de petróleo do mundo, mas ela está muito longe de ser o maior produtor de petróleo do mundo. Por quê? Porque a indústria venezuelana ela foi dilapidada nos últimos anos. Muito por conta também, claro, como eu falei, né, do boicote dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não só fazem um boicote, para as pessoas que estão acompanhando, não é só uma questão assim, de fazer um boicote, não se comprar mais o petróleo venezuelano. Mas há um boicote é o seguinte, se você é um país que compra petróleo da Venezuela, você acaba sendo bloqueado em vários negócios com os Estados Unidos. É como é feito em Cuba, é como os Estados Unidos fazem negócio. Os Estados Unidos não é que eles fizeram um bloqueio com Cuba dizendo o seguinte, não, nós, Estados Unidos, não negociamos mais com Cuba. Qualquer navio que aporte hoje em Cuba para fazer comércio com Cuba, ele não pode aportar no porto dos Estados Unidos por vários meses. Então, 6 meses. Ninguém mais baixa em Cuba, porque sabe que não vai conseguir um negócio com os Estados Unidos, que estão entre os maiores compradores do mundo. Agora, o que eu vejo é um movimento eleitoral do Maduro. O Hugo Chávez já tinha feito a rememoração dessa disputa, né, com o movimento eleitoral também. O Maduro vai precisar desse movimento eleitoral. Claramente, esse plebiscito, 95%, parece, né, Chico, que houve um boicote das pessoas que não foram, que é o que tem acontecido na Venezuela nos últimos anos também, e a gente espera que pelo menos isso fique só na retórica eleitoral. Não se imagine que vai haver algum tipo de invasão armada no território da Guiana, né? Espera-se, porque se houver, vai espalhar para a América Latina toda e abre-se uma porta também para os Estados Unidos, tudo que a gente não precisa, né, Chico? Aportar um porta-aviões no Mar do Caribe, lá em cima, um porta-aviões norte-americano com 20 caças de guerra em cima, e a gente tem uma tensão militar na América Latina que justamente é tudo que a gente não precisa nesse momento, né? Exatamente, a gente acompanha com preocupação. Não sei. Olha as perguntas do plebiscito. Você concorda em rejeitar por todos os meios, nos termos da lei, a linha fraudulentamente imposta pela sentença arbitral de Paris em 1899, que visa privar-nos da nossa Guiana Essequiba? Você concorda em rejeitar por todos os meios a linha fraudulenta de 1899. Você é venezuelano, mas é claro que eu concordo. Se foi fraude, a pergunta para a resposta plebiscitária, sim ou não, ela já traz uma acusação, né? Você apoia o Acordo de Genebra, de 1966, como único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba? Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição de Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia?
Você concorda em recusar qualquer sentença que não nos seja favorável, né? Você concorda com a criação do Estado Guiana-Essequiba e desenvolvimento de um plano acelerado de atendimento à população atual e futura desse território, que inclua, entre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, de acordo com o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando, consequentemente, esse Estado ao mapa da Venezuela? São perguntas capciosas, são perguntas de uma campanha, e é preciso que, mesmo a gente sabendo, né, que a Venezuela é vítima de altos interesses por causa do petróleo, né, e de safadezas que vêm do irmão do norte, né, os Estados Unidos da América, em cima da Venezuela há muito tempo, que a gente veja, você fala, isso é apelação, isso é populismo barato em véspera de eleição de um governo que, em termos de sociedade, acabou fracassando, porque só tem petróleo, mas não desenvolveu outras indústrias, não desenvolveu um mercado interno, como o Brasil veio fazendo, né? Hoje o venezuelano passa por muitas privações. E mesmo na Venezuela, Chico, para as pessoas só terem isso em mente, né, teve um grande atrito com os Estados Unidos nos últimos anos, teve esses bloqueios que foram fundamentais para afundar a economia da Venezuela. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Uma economia ela nunca acaba em si, né? Mas mesmo lá, agora, as empresas americanas voltaram a extrair petróleo na Venezuela. Então, assim, não é que nós estamos aí num mundo preto e branco, né? É um mundo cinza. Não. As empresas americanas também estão operando na Venezuela nesse momento. O John Kerry, no ano passado, visitou a Venezuela, né? Para fazer do Biden, né? Assustado com a guerra Ucrânia-Rússia, né? De faltar... Voltou a comprar petróleo. Gás, não, vamos comprar petróleo. Voltou por interesse comercial, acabaram com o bloqueio da Venezuela, né? Agora, a pior coisa que pode acontecer com o povo venezuelano é se meter numa guerra agora, né? A pior coisa. Isso aí virá uma faixa de Gaza do planeta, mais uma. Nem fala. Nem fala em voz alta isso, Chico. Pois é. Para não atrair.